Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos então à nossa análise do índice futuro no tempo gráfico de 1 hora. Em nossa última análise, havíamos comentado dessas regiões aqui na parte superior do gráfico, onde poderia existir oportunidades na ponta vendedora. E a oportunidade apareceu aqui nessa primeira região, tá gerando um belíssimo movimento vendedor. Quando você está nessas zonas, pessoal, a sua próxima região de interesse acaba sendo regiões de liquidez interna ou externa, dependendo da movimentação que você está atuando. Como nós estamos em uma movimentação de baixa, né, a próxima região de interesse seria o fundo, aqui capturando uma liquidez externa. Por quê? O movimento faz o seu movimento de impulsão, seu movimento de correção, e a expectativa é que ele continue em movimento de impulsão, tá? Fazendo aqui, formando ali o seu pivô. Tá? Então, em teoria, em tese, o alvo que você deveria buscar acabaria sendo essa região aqui. Tiago, mas aí acaba sendo um movimento muito longo, né? Para swing, acaba sendo swing trade, eu trabalho com day trade, o que eu faço? Busque regiões internas, tá? Liquidez, fundos internos da estrutura. Que estrutura, Tiago? Do movimento que gerou o fundo, rompeu o topo e levou o preço até a região de interesse, nesse caso aqui, nossas zonas de oferta. Lá em cima estava a zona de demanda, me equivoquei, lá era uma região de oferta, uma região vendedora. Tá? Então, chega na região ali, atua na venda, você trabalha vendido. Obviamente aqui o gráfico de 1 hora acaba sendo um pouco mais complexo para você trabalhar no day trade. Tá? Por quê? Porque as regiões que a gente marca aqui acabam sendo regiões um pouco mais espaçadas, sendo configuradas para swing trade. Mas o mercado se movimenta em fractais. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando você percebe aqui no tempo gráfico de 1 hora, eu não opero swing trade, eu vou operar day trade. Ok, mas a análise funciona da mesma forma. Você percebe o preço vindo lá da região inferior, fazendo topinhos e fundos ascendentes, lá no movimento interno. Rompeu um último topo que você tinha ali de referência no tempo gráfico de 1 hora. Qual a sua expectativa agora? Que ele venha até essas regiões macro. Tocou numa região macro, rompeu um fundo, expectativa de venda, pessoal. Ele já atingiu uma movimentação e a probabilidade dele fazer o movimento vendedor acaba sendo maior. Então aí o que você faz? Desce o tempo gráfico, 5, 15 minutos. Chegou lá, ó, 15 numa hora, tá? Numa hora você tem aquelas regiões, tá observando aqui pelos 5 minutos, né, fazendo seu day trade, fundos ascendentes, beleza? Se você quer operar na ponta compradora, continuando o fluxo até a região lá do tempo gráfico maior, você pode, tá? Porque aí você está indo com o fluxo da movimentação, tá? Como por exemplo aqui, ó, região compradora, tá? O mercado abriu 9 horas, rompeu a regiãozinha de topo, foi lá, voltou, corrigiu aonde? Corrigiu no Fair Value Gap. Corrigiu no Fair Value Gap, você entra comprando, alvo onde? Próxima região de liquidez. Então, comprou ali, vendeu lá, tá? Mais uma aqui, ó, esse movimento que você já fez o trade, rompeu o topo, tá? Então ele rompeu o topo, você vai observar o que? Onde que é a sua região de 50% de equilíbrio, e aqui abaixo da região de 50% de equilíbrio você tem um Fair Value Gap, tá? Então nesse Fair Value Gap o que acontece? Você pode até operar no rompimento dessa região, rompeu, alvo aonde? Alvo no próximo topo, e assim você vai trabalhando com as expectativas de movimentação, beleza? Aí chega em uma determinada região, pessoal, preço chegou na determinada região, tocou naquela região do tempo gráfico maior, e você, opa, se ele tocou ali, o próximo rompimento de fundo pode ser que o movimento comece a fazer seu movimento de venda. Aí você vai observar o quê? Observar o último fundo. Aí foi gerando fundos aqui nivelados, gerando liquidez, tá? Em um determinado momento ele rompe essa região. Rompeu região, qual foi a extremidade que rompeu? O fundo. Aqui, ó, essa extremidade, nós tínhamos um bloco de ordens. Vou até pegar aqui, ó, bloco de ordens.
beleza? Bloco de ordens, preço foi lá, deu uma beliscadinha e entrou na ponta vendedora novamente. Deu uma beliscadinha, capturou essa liquidez aqui interna. Você tem duas possibilidades de trabalhar nessa região. 3, na verdade. Tá? Nessa região e em qualquer outra região. Tá? Até como se fosse a região aqui na parte superior. Tá? O que acontece? Percebam que esse movimento aqui é um movimento bem semelhante que aconteceu aqui atrás lá no tempo gráfico maior. Tá? Então, vamos lá. 3 possibilidades de operar quando você faz esse tipo de leitura. Entrar no 50% da estrutura, seu stop vai estar um pouquinho mais afastado, né, obviamente. Entrar já no toque aqui dessa região, seu stop vai ser mais caro, tá? Porque ele tem que ficar afastado do bloco de ordens. Ou entrar por validação. O que é entrar por validação? Aqui, pessoal, seria no toque, seria entrada no risco. Aqui seria a entrada na mediana do bloco de ordem. Tá? E a confirmação e a validação é o que? É o rompimento do candle aqui. Aí você vai definir o seu stop da forma que você quiser. Você pode colocar aqui no 50%, acima dessa região ou afastado. O seu gerenciamento você que vai definir. Nesse caso aqui, se fosse afastado, tá, você teria 445 pontos stop, muito caro. Se fosse até aqui, 275, carinho, né? Mas dá para arriscar. E na extremidade, 195, 200 pontos. Stop ideal, stop legal. Ah, Thiago, rompeu aqui, voltou, me estopou. O que eu faço? Você que vai determinar o seu gerenciamento. Entra novamente ou espera uma agressão no preço para depois você entrar. Aí o gerenciamento você que tem que efetuar. Né? A gente faz a leitura e se adapta à leitura e às expectativas de uma leitura de movimentos gráficos com o nosso gerenciamento. Tá? Então, nunca esqueça do seu gerenciamento. Então, beleza, pessoal. Aqui o rompimento de fundo, market shift, mudança de mercado, entra a venda e um belíssimo movimento vendedor. Tá? Um belíssimo movimento vendedor. Então, caso que você tenha pego essa operação, vamos botar aqui no rompimento. Tá? No rompimento do candle, stop ali de 200 pontos. Seu alvo, próxima região de fundo, fundo do dia, liquidez. 6 para 1. Então, você pegaria aqui 1.230 pontos. Tá? Então, belíssima operação. E essa operação, pessoal, percebam, ela aconteceu com a expectativa de venda e você poderia ter feito apenas essa operação na semana e a sua semana estava tranquila. Tá? Você sairia com uma belíssima pontuação. Muito melhor que por muitos operadores por aí. Então, não é a quantidade de operação, e sim a qualidade do trade que você vai efetuar. Então, se você faz um trade com paciência, uma leitura bem definida, você já está ali à frente de muitos. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a correção da nossa estrutura. Por quê? Nós tivemos o rompimento de um fundo de estrutura externa. Então, se nós temos o rompimento, nós temos uma quebra de estrutura e uma continuidade do movimento. Tá? Quebrou a estrutura, tá? Aqui em cima a gente pode tirar tudo, tá? Porque agora a estrutura é essa aqui. Tá? Então o que a gente vai observar? Ainda tem liquidez lá, obviamente quando o preço chegar nessa região a gente fica de olho, fica atento, mas a gente vai ficar agora observando essa estrutura aqui, vai ser a nossa estrutura principal. Então, na extremidade dela, onde que tem aqui um movimento de alta antes de um movimento de baixo, né? Um candle. Esse candle aqui, esse nosso camarada. Então, ele é o nosso bloco de ordens. Aqui, aqui e ali. Beleza? Isso aqui a gente pode apagar. A quebra de característica ela vem para cá agora. A gente traça uma caixa de Gann ou Fibonacci para identificar qual é a nossa região de equilíbrio. Região de equilíbrio aqui, beleza? Então, aqui neste outro ponto nós temos mais um bloco de ordens. E um Fair Value Gap acima. Então, aqui é uma região para ficar
bem atento. Pessoal, a precificação aqui não é exata, tá? Eu tô botando a figura em cima, 320, 310, mas é aproximado, tá? Só para vocês terem uma ideia de movimento, tá? Então, possíveis regiões para a continuidade da movimentação vendedora, que é a tendência que se prevalece aqui, o índice futuro. Caso o preço venha a ser rompido aqui em cima, na nossa quebra de característica, nós temos a mudança de mercado e possivelmente aqui uma tendência de alta iniciando. Vamos dar uma olhadinha nas médias, ancoradas e anguladas, e a média de 200 aqui em cima, tá? Então, dando ainda sustentação à possibilidade do movimento aqui vendedor. Pessoal, aqui tem o Fair Value Gap que está junto com essa média de 200. Ó, Fair Value Gap bem interessante. Então, fiquem atentos a essa possível região ali, tá? Eu vou deixar esse nosso bloco de ordens na parte superior como zona de oferta e aqui a cinza, tá? Por quê? O preço pode vir aqui, romper essa região, tocar na média de 200 e depois continuar a movimentação. Então, atenção nessa zona como um todo. Beleza? E é isso. Para o índice futuro é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado desse nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.